tarde a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel da nutrição no combate à depressão. Meu nome é Jordana Mota, eu sou nutricionista, sou apaixonada pela nutrição e tudo que ela pode fazer, né, para o nosso bem-estar e para melhorar a nossa vida, assim como a nutrição é muito importante no processo de doença também, né, para melhorar o bem-estar do paciente. Mais estudos, cada vez mais, estão observando que a nutrição também é muito importante em doenças psiquiátricas e a depressão é uma delas. Então, por isso, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema. Porque alguns estudos, eles têm encontrado resultado, outros não, e quais são as evidências que nós temos até agora, a partir das principais evidências com maior impacto, tá? Então, por que falar sobre isso? Todo mundo sabe, né, que nós estamos agora no Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É o mês, né, da prevenção contra o suicídio e também o mês da valorização da vida. Então, algumas campanhas mais recentes têm tentado focar não somente na questão do suicídio, da depressão, mas falar em relação à valorização da vida, da importância da vida, porque quando a depressão aparece, geralmente a pessoa ela tem essa perda da importância da vida dela, tanto para ela mesma como para outras pessoas, né? E esse movimento, ele criou força lá nos Estados Unidos em 1994, é um movimento mundial, tá? Com a morte de Mickey M, de 17 anos, tá? Que cometeu suicídio. E a partir de então, a gente tem visto, né, em todas as idades, o aumento do suicídio, né? E principalmente em pessoas jovens, né? E no Brasil, em 2015, foi quando começou mesmo no nosso país, né, a comemoração, a conscientização do Setembro Amarelo, por incentivo do Centro de Valorização da Vida, CVV, em conjunto, né, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a partir disso, o Ministério da Saúde colocou essa campanha como uma campanha não só mundial, né, mas também no Brasil. E aí, né, quando a gente fala da depressão, do suicídio, de tantas doenças psiquiátricas que existem, né, e que cada vez mais CIDs estão sendo criadas, né, com relação às doenças mentais, qual que é o cenário brasileiro, né, em relação a isso? Na última década, houve um aumento de 43% no número anual de casos de suicídio. Então, de 2010, né, 9.454, aqui eu estou falando de todas as idades, tá? Para 13.523 no ano de 2019. O maior crescimento de suicídios, né, que aconteceu a partir do ano de 2000. Então, na virada do milênio, em 2000, foi uma grande... observaram-se grande número de suicídios, mas até 2010, os números eles continuavam estáveis, né? De acordo, claro, com a densidade populacional, né, o crescimento populacional, mas ele continuava estável. Mas em 2019 foi o ano que teve o maior crescimento no número de suicídios, né? 43% no aumento, né? Considerando essa década, esse aumento em uma década. Acontece uma estimativa de uma morte por suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Mas, para cada morte, temos outras 20 tentativas. Então, esses dados eles são muito alarmantes, porque se teve um aumento de 43% dos casos que realmente chegaram a ser concretizados de suicídio, quanto a gente não teve no aumento, né, 20 vezes mais no número de tentativas de suicídio? Pessoas que querem tirar a própria vida, que não conseguiram, mas tentaram, tá? Então, isso é tão importante quanto, né? Levando, né, essa questão da gente refletir a questão da nossa saúde mental. Não só a nossa, como dos nossos familiares, como professores dos nossos alunos, né, dos nossos colegas, dos nossos amigos. Outro público que tem aumentado muito a vulnerabilidade são as mães, tá? A questão da depressão pós-parto e na depressão e a morte no primeiro ano de vida da criança. Tá? Aumentou os dados, os últimos dados, eles mostram que mais mulheres estão tendo vontade ou tentando ou até conseguindo tirar
tirar a própria vida no momento do puerpério imediato e nesse primeiro ano de vida da criança, tá bom? Quais são os desafios que nós temos hoje no cenário atual? Vendo a disponibilidade de medicamentos antidepressivos que não mudaram o cenário de depressão e suicídio. Ou seja, hoje nós temos uma ampla divulgação de medicamentos que são vendidos, né, para o tratamento da depressão. Mas a gente não tem visto nada de eficaz, né, na mudança do comportamento e na tentativa e na realização do suicídio. E também no número de diagnósticos de pessoas com depressão, ansiedade, transtornos compulsivos, né? Que inclusive vem aumentando consideravelmente entre crianças e adolescentes, né? Refletindo então a necessidade de abordarmos a prevenção e o tratamento da depressão. Então, a questão da gente pensar antes como nós podemos reduzir, né, o número de depressão e, claro, possivelmente o de suicídio, né? Que se uma prevenção eficaz, uma prevenção primária, né, vai diminuir com certeza o número de suicídios que só está aumentando, né? De uma perspectiva mais holística, num tratamento multiprofissional, numa terapia prévia, né? E não apenas na questão bioquímica, no uso de medicamentos, porque, como eu já falei, existem vários medicamentos que já estão disponíveis. Muitos pacientes que cometem suicídio, eles já estão em uso de medicamento e esse uso prolongado do medicamento, tá? Mas a questão das terapias alternativas ainda não tem uma adesão tão grande por esse público ainda, tá bom? E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que lembrar da importância do cuidado multiprofissional no paciente que já é diagnosticado com depressão ou com qualquer outro transtorno, evitando, então, diminuindo, ajudando na redução do número de suicídios. Então, pensando nessa questão holística e não apenas bioquímica e medicamentosa no tratamento da depressão e, obviamente, na prevenção do suicídio. Fatores de risco, né, para o comportamento suicida. Os principais fatores de riscos que foram documentados numa meta-análise em todo o mundo, né, que foi publicada recentemente em 2020, são gênero masculino. Então, pessoas de gênero masculino têm mais chances de cometer suicídio, apesar das mulheres serem mais diagnosticadas com depressão, é o homem que atenta contra a própria vida, maior porcentagem. Jovens ou idosos, principalmente idosos que vivem sozinhos, né, sem companheiro. Antecedente pessoal, né, de tentativa prévia de suicídio e também um histórico familiar de algum ente, né, principalmente parente de primeiro grau, que cometeu suicídio. Perda de cuidador ou dos pais, né, quando esse suicídio acontece em crianças e adolescentes até 11 anos, em crianças muito relacionado ao abuso sexual e também na adolescência relacionado também a esse abuso sexual sofrido durante a infância, tá? Presença de doença física, crônica ou incapacitante, que pode levar, né, a pessoa a não se sentir tão importante, isso gera, assim, aumenta a chance da pessoa cometer o suicídio. Crise financeira ou uma crise muito forte familiar, desestruturação familiar, contágio ou exposição recente ao suicídio. Isso aqui tem vários artigos que mostram, né, que quando acontece, por exemplo, uma escola que um adolescente tira a própria vida, mata alguém e tira a própria vida, isso gera uma exposição, e essa exposição, uma repetição, gera uma repetição do ato, tá? Então, que é chamado dessa contágio ou exposição recente ao suicídio, que aumenta as chances da realização do suicídio, tá bom? Falta de apoio, principalmente entre jovens. Falta de apoio social e familiar, e também alguns estudos têm demonstrado que essa falta de apoio social e familiar também pode ser vislumbrada na falta de apoio de ajuda para o tratamento psicológico, por exemplo, uma terapia comportamental, uma busca por mudança sem ser a medicamentosa, que a medicamentosa geralmente é o que as pessoas que têm depressão mais são apoiadas a realizar essa terapia
medicamentosa e não existe tanto apoio ainda, né, em relação às outras terapias que podem ser utilizadas. Deficiências nutricionais e obesidade também está relacionada ao aumento do risco de suicídio, tá? Declínio, e assim, engraçado que eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado bastante em relação da alteração da composição corporal, tanto a obesidade como também os transtornos compulsivos, alimentares, anorexia, bulimia, que também podem estar relacionados ao aumento do comportamento suicídio, mas os estudos recentes também têm mostrado uma relação da deficiência nutricional, ou seja, se eu não me alimento bem, se eu tenho uma alimentação muito rica em gorduras e açúcares, que está pobre em nutrientes, essa pode aumentar a minha chance de desenvolver uma depressão, até uma alteração da minha percepção da minha autoimagem corporal, que pode aumentar as chances de uma depressão. Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância da nutrição, uma alimentação adequada, uma dieta equilibrada, né, na prevenção da depressão. Declínio na interação social, mais motivo, porque a obesidade, por exemplo, e a alteração da percepção da imagem corporal, não é só a obesidade em si, é como a pessoa percebe a sua autoimagem, né? Vai gerar um declínio na interação social, ocasionado pelo aumento da dependência das mídias tecnológicas também, outra questão, e aumento da exposição excessiva aos campos eletromagnéticos. Alguns estudos também têm demonstrado isso, que podem estar associados ao aumento do comportamento suicida. A falta de sono com qualidade, uma coisa que quando eu estava estudando para fazer essa aula, eu pensei muito relacionada às mães. Como as mães, elas têm estão bem vulneráveis mesmo nesse puerpério, relacionada com essa qualidade de sono, mudança abrupta da qualidade do sono durante a maternidade, alteração da imagem corporal, tudo isso, alteração hormonal, né? Falta de tempo para o autocuidado pessoal, então com certeza torna a mulher no puerpério de alto risco, né, para esse comportamento. Perda do propósito de vida ou ausência de conexão espiritual, independente de qual seja, né? Ter uma religião, ter uma crença, acreditar em alguma coisa, é um fator de proteção para prevenção, né, do suicídio. Estresse crônico não resolvido, então uma exposição crônica ao estresse que nunca é cessada, que está sempre lá, a pessoa está sempre estressada. E a pessoa não pode até não ter sido diagnosticada com depressão, mas ela pode ter uma tentativa abrupta de tirar a própria vida. E aí, esse artigo, ele não é tão novo, mas de uma revista muito boa, ele é de 2010, mas eu quis destacar aqui o que ele fala. Ele vai falar da relação do sobrepeso, obesidade e depressão. É uma revisão sistemática de estudos longitudinais que foram realizados. Existe uma relação multifatorial, ela não é só de por exemplo, vou falar da questão dos mecanismos nutricionais, dos mecanismos hormonais, não, mas ela é uma relação multifatorial entre a dieta, as desordens de humor, né, de temperamento, de humor, e obesidade. E essa relação ela é complexa e bidirecional, então um afeta o outro. Então, se eu sou obesa, eu tenho mais chance de depressão. Se eu tô depressiva, ou com alguma outra alteração de humor, alguma doença psiquiátrica, eu tenho mais chance de ser obesa. Então, é uma linha dupla, tá? Por isso que as duas têm que ser tratadas de maneira muito séria e multiprofissional, tá? Os dados da meta-análise mostraram que mulheres e homens com obesidade têm um aumento de 55% no risco de desenvolver depressão, enquanto indivíduos com depressão têm 58% aumento de risco de desenvolver a obesidade, tá bom? Então, quem vem primeiro ou vem depois, a gente não sabe, ou as duas coisas podem estar se desenvolvendo juntas, tá bom? Porque as duas se auto-influenciam. E aí, uma das principais coisas que a gente pode falar em relação à prevenção é mudança do estilo de vida. Na 90% dos casos, para não dizer 100% dos casos, essa pessoa que já está com depressão, ela vai precisar de ajuda. Ela precisa procurar ajuda, ela precisa aceitar que ela tem ajuda. E uma das formas de tratamento
envolve as mudanças de estilo de vida. Não falo somente da questão da alimentação, mas também nas mudanças de outros estilos de vida que estão relacionados ao aumento da incidência da depressão, outras doenças psiquiátricas e aumento do suicídio. Okay? Isso é urgente, né? Nós estamos, quando a gente fala na mudança de estilo de vida, infelizmente a nossa sociedade atual, ela anda na contramão, tá indo justamente ao contrário, apesar de um apelo recente, né, em relação à saúde, em relação da importância de nós voltarmos aos nossos padrões naturais anteriores, né, ser mais ativo, ter uma alimentação menos processada, mesmo assim, ainda está muito difícil de a gente chegar ao ideal, tá? Bom, existe uma extensa literatura que relata que, quando a gente fala do estilo de vida, o abuso de substâncias químicas, incluindo álcool e tabaco, não é somente as drogas ilícitas, mas também álcool e tabaco estão relacionados ao aumento do risco da depressão a longo prazo. E geralmente é uma questão seguinte, que a pessoa com o uso de drogas ilícitas e também álcool e tabaco em menor proporção, mas isso acontece, ela está buscando uma resposta. Geralmente ela quer melhorar aquilo que está faltando. E ela não consegue. E isso gera mais chances dela ter um suicídio, fora todas as alterações metabólicas e hormonais que existem na pessoa quando ela utiliza álcool, outras drogas e tabaco. E eu falo assim, o álcool, a gente fala muito da questão do uso abusivo, né, que é mais relevante. Porém, para algumas pessoas, o álcool em pequena quantidade também pode gerar muitos efeitos deletérios, tá, na saúde. Recentemente, há um interesse emergente em outros fatores de estilo de vida. Então, já se conhece há muito tempo que o álcool, o uso de drogas e o tabagismo está relacionado ao aumento da depressão, do suicídio. Porém, agora, mais recentemente, nas últimas décadas, muitos estudos estão focando, estudos longitudinais, em avaliar os fatores de estilo de vida, incluindo dieta, exercício e alteração da composição corporal, principalmente relacionada à obesidade central e à obesidade total, né? E aí, o que a gente já sabe? Que ser fisicamente ativo, ter uma composição corporal adequada, evitar bebidas alcoólicas e não fumar é proteção para a depressão e suicídio em toda e qualquer idade, tá bom? E isso também tem a ver com os familiares. Se a criança ou adolescente, ela está exposta a um ambiente familiar com pais, pai e mãe, ou só um dos pais, não importa. É claro que o risco é maior quando são ambos os pais, que fumam, que bebem e que tem uma composição corporal inadequada, uma alimentação inadequada, essa criança ela tem mais chances de seguir o mesmo comportamento e ela tem mais chances da tentativa de autoextermínio, tá bom? Então, e outra coisa, às vezes essa criança ela pode até comer melhor do que os pais, ela pode até não fumar e não beber durante a infância, durante o início da adolescência, mas mesmo assim ela aumenta o risco de suicídio, tem um maior risco de suicídio. Assim, eu não vi nenhum artigo sobre isso, mas eu fico pensando na minha experiência profissional, né? Quando eu iniciei minha formação, foi toda dentro do serviço público de saúde. E nos ambulatórios que eu atendi, a gente via muito essa questão de como o uso de bebida alcoólica, o tabagismo, ele pode ser muito mais importante no desenvolvimento da obesidade, por exemplo, no adolescente e na criança, porque é uma forma de desequilíbrio hormonal, emocional que existe ali. Enquanto esse ciclo não for quebrado, por mais que aquela criança não fume, não beba e que odeie esse tipo de comportamento, que muitas vezes a criança odeia mesmo, e o adolescente também, não procure isso pode gerar uma tentativa de autoflagelo, tá? Fora a alteração da composição corporal, pela questão da compulsão, da ansiedade, todo o desequilíbrio hormonal que acontece. E aí, o que os estudos então, né, a gente já sabe, como eu falei, né, que aqui, né, vou voltar, ser fisicamente ativo, ter uma composição corporal adequada, evitar bebidas alcoólicas e não fumar, é proteção
para a depressão e suicídio em todas as idades. Mas tá, o que existe, então, dos estudos mais recentes relacionados à dieta e bem-estar emocional? Eu peguei alguns estudos, tá, mais recentes, porque senão a aula ia ficar muito longa, mas todas essas links que eu coloquei no canto do slide são, você só clicar que consegue pegar a referência na íntegra, tá? Então, esse artigo aqui foi um artigo que avaliou a prática do uso de alimentos, né, e suplementos alimentares como alternativa para tratamento de desordens mentais, tá, de saúde mental. E aí, o que eles observaram? Que a dieta é um componente tão importante da saúde mental que inspirou todo um campo da medicina chamado... eles observaram, não, eles falam, né? Na introdução e na metodologia desse artigo, eles vão falar por que eles resolveram, né, estudar isso. Então, eles ressaltam que a importância da dieta, né, como saúde e bem-estar de maneira geral. E aí, eles vão discutir a questão dessa nova tendência de estudo, né? E de até uma criação de um campo da medicina que foi chamado de psiquiatria nutricional. Então, a partir desse novo campo de estudo de psiquiatria nutricional, várias pesquisas são emergentes, né? Com o objetivo de avaliar o impacto da nutrição, da composição corporal, de nutrientes, da dieta saudável em si, do microbioma também, né? Da desbiose intestinal. A questão até da forma do parto, como o bebê nasce, parto normal, parto cesárea, esse primeiro contato com as bactérias vaginais, por exemplo, em relação às doenças, às desordens de saúde mental. Tá? E esse campo é chamado de psiquiatria nutricional. E aí, esse outro artigo ele é uma meta-análise, né, de estudos prospectivos, que é muito importante quando a gente fala em meta-análise, que avaliam estudos prospectivos, são estudos que foram de segmento. Então, eles acompanharam um grupo de pessoas ao longo do tempo. Não foi, apesar do estudo transversal, estudo de caso controle, ter sua importância, para quando a gente quer avaliar uma causalidade, uma relação entre causa e efeito, uma consequência, quando a gente fala de saúde, o mais importante é a gente realizar um estudo prospectivo, que acompanha, que consegue comprovar, né, uma possível causa. E aí, uma meta-análise, ela vai compilar vários resultados de estudos que fizeram estudos semelhantes de acompanhamento de uma população durante um período de tempo. E esse estudo foi publicado em 2021, uma revista específica, né, da área de saúde mental, muito boa. Ela publicou, eles vão falar sobre a relação dos fatores dietéticos, né, na prevenção e tratamento para a depressão. Foi uma meta-análise, né? E aí, o que eles conseguiram observar, né? Quando foram realizadas intervenções focadas no padrão da dieta, uma dieta saudável, ela foi mais importante, né? Ela reduziu moderadamente o risco para o suicídio e depressão, e melhorou também o resultado para aquelas pessoas que já estavam tratadas, né? Que estavam em tratamento para depressão, com uso de medicamento, continuaram a mesma terapia medicamentosa e introduziram uma dieta saudável, que é uma dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo, né? Eles observaram uma moderada, né, redução nos sintomas da depressão, relatada pelos próprios pacientes, tá bom? E quando foram outros estudos, em vez de realizar uma dieta mediterrânea, em vez de priorizar a questão dos nutrientes, eles avaliaram a dieta de caloria, né, muito baixa caloria. Então, eles se preocuparam mais com a caloria, pensando um pouco da relação da obesidade, pensando na importância de gerar como é que fala? Uma redução de peso, né? E essa redução de peso vai ser associada a uma melhora na autoestima. Mas
Os estudos consideraram, a meta-análise não encontrou uma relação de todos os estudos que foram compilados, uma boa relação, ela foi baixa, tá? Então, mostrando que a qualidade da dieta, os nutrientes que são introduzidos, as fibras que são introduzidas são muito mais importantes do que uma dieta que é capaz de gerar por si só, né, por ser baixa em caloria, uma perda de peso, por exemplo, tá bom? Quando foram avaliados grupos alimentares específicos, por exemplo, alimentos ricos em cacau, prebióticos e probióticos, né? Foram avaliados 23 estudos que fizeram essas intervenções e acompanharam, né, durante um longo tempo, e observaram que intervenções com probiótico, melhorando a desbiose, né, que é essa alteração intestinal dos pacientes que eram tratados para depressão, resultou em uma melhora dos sintomas avaliada pelo próprio paciente, e essa melhora foi moderada, tá? Com um intervalo de confiança de 0,56 a 0,07. Agora, eles também avaliaram várias intervenções que foram realizadas com nutrientes específicos, tá? E aí, o que eles observaram foi uma moderada relação, uma proteção moderada no uso de vitamina D. A vitamina D, vou falar mais na frente, ela está bem hoje conhecida em relação à depressão, principalmente depressão sazonal, que é relacionada a países frios, né, durante o inverno. Relacionada também ao ômega 3 e o ALC, né, que é o LAMA. Eu vou falar cada um deles agora, o que foram os principais achados que eu encontrei nessas meta-análises que foram analisadas, ok? Então, quando a gente fala do ômega 3, né, que é um ácido de cadeia longa, especialmente o DHA e o EPA, no tratamento adjuvante, né, porque eles são ácidos graxos que são considerados anti-inflamatórios. E aí, o que os estudos falam? Que por causa dessa capacidade anti-inflamatória, eles ajudam a manter a integridade das membranas plasmáticas, de maneira geral, e a fluidez das membranas plasmáticas, inclusive cerebrais. E isso vai ajudar no funcionamento, na transmissão de neurônios, na transmissão de hormônios, tudo isso gerando um maior equilíbrio emocional, tá? E aí, os fosfolipídios que formam as membranas celulares e tipo de ácidos graxos que formam essa membrana está intimamente relacionado ao consumo alimentar. Então, se eu tenho uma membrana celular adequada, com maior integridade, com maior fluidez, está relacionada a maior quantidade de EPDH nesses fosfolipídios, ou seja, a minha alimentação está influenciando a formação da minha membrana. Então, levantando aí a necessidade de nós tomarmos cuidado com a nossa alimentação desde quando o bebê está lá na barriga, né? Bebê, criança, adolescente e idoso também, né? Sendo que os receptores de serotonina, por exemplo, né, que temos em nossas células, são mais receptivos, ou seja, eles vão receber melhor, eles vão se ligar melhor à serotonina. A serotonina, ela precisa se ligar aos receptores que nós temos nas membranas plasmáticas para ela poder ativar, para ela poder ter a sua ação no nosso organismo. Então, se eu tenho esses fosfolipídios formados por EPDH, que tem maior integridade e fluidez das membranas, eu tenho maior ligação da serotonina aos fosfolipídios, aos receptores que estão lá na membrana, tá? Então, eu vou ter uma melhor resposta, vai funcionar melhor, esses receptores vão funcionar melhor, vai ter maior quantidade, vão se ligar melhor à serotonina, que é o nosso hormônio bem conhecido como hormônio do prazer, né? Quando há maior quantidade de DHA, ou seja, há mais fluidez no citoplasma celular, maior qualidade, maior ligação da serotonina, maior quantidade livre na corrente sanguínea para agir. O EPA e o DHA, eles podem agir como ligantes naturais do PPA, receptor ativo de proliferadores de peroxisoma gama, e inibir a cascata para a inflamação neural. Então, uma inflamação no neurônio
pode gerar maior estresse, menor capacidade de resposta ao estresse, né? Que vai estar totalmente relacionado ao processo fisiopatológico da depressão. Até agora, nós temos limitação dos estudos até o momento em relação como que deve ser a quantidade de EPI-DHA que deve ser introduzida. Então, existem vários estudos com quantidades diferentes, cada um dando uma resposta diferente. Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser bem delineada. Mas já se sabe que precisa-se ter uma alimentação equilibrada, por isso que eu falei da questão da alimentação da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta onde a gente consegue maior quantidade de EPI-DHA. Mas se sabe que o ideal é uma combinação de 2:1 ou no máximo de 3:1 de EPI-DHA. E as últimas recomendações, elas falam mais ou menos 2.000 miligramas por dia do pulpo, dos dois, né? Com essa proporção de 2:1, 3:1, ok? Pensando na qualidade, tem que sempre pensar na qualidade dos suplementos e tentar conseguir através da alimentação. Isso aqui é uma figura que eu achei nesse próprio artigo, que ele vai falar assim, dessa relação que já é bem conhecida entre o eixo intestino e cérebro, tá? Querendo dizer que o intestino e o cérebro eles estão a todo momento conversando entre um e outro, tá? Então, o intestino, o cérebro influencia, por exemplo, a motilidade intestinal, a secreção de hormônios intestinais, o balanço do microbioma intestinal. O cérebro também está relacionado a como os nutrientes que entram no nosso estômago, que são digeridos, como eles vão ser absorvidos lá no intestino, tá bom? E essa relação ela vai ser muito importante para a gente entender o papel da nutrição na depressão. Por outro lado, a microbiota, o intestino, as doenças inflamatórias intestinais, que estão muito em voga hoje em dia, vão influenciar, por quê? Em relação aos neurotransmissores de estresse, porque aumenta a exposição. Se, por exemplo, se eu tenho um intestino mais preso, eu vou ter um maior tempo lá de absorção, de contato entre as toxinas, entre as proteínas inflamatórias na minha parede intestinal. E isso pode gerar o quê? Maior estresse, maior relação lá no meu cérebro. Ansiedade pode gerar maior alteração do comportamento de humor. Então, um está sempre ligando ao outro, ligado ao outro. Isso significa que o cérebro pode afetar as atividades intestinais. Por exemplo, a mulher, geralmente, a mulher tem muita dificuldade. É muito comum chegar paciente é um público que sofre mais com a questão da prisão de ventre, né? Como os pacientes falam, com obstipação intestinal. E a mulher, quando está estressada, ou o intestino solta, ou o intestino prende, ou quando vai fazer alguma viagem, quando sai do banheiro da sua casa, ela tem muita dificuldade. E isso, muitas vezes, é problema do cérebro. A mensagem que o cérebro está mandando para o intestino não é do próprio intestino que está preso, que está precisando de água, precisando de fibra. Não, é um mecanismo de resposta cerebral, ok? Então, o cérebro pode afetar as atividades intestinais, como sinalizar a liberação de enzimas digestivas quando você sente o cheiro do jantar sendo preparado, ou, por exemplo, quando você lembra, você passa num lugar e sente o cheiro de uma comida que é similar a uma comida que a sua avó fazia na sua infância. Então, a gente tem toda essa relação cérebro, intestino, estômago, né? Produção de saliva, produção de hormônios, produção de sentimentos, né? Importância, então, dos sentimentos e do comportamento alimentar também na depressão, né? A gente sempre tem que pensar que o alimento, ele é importante. Não só o alimento, mas como ele é feito e qual o prazer, qual que é o sentimento que ele vem, né, junto com ele. O prazer de sentar à mesa. Por isso que eu, como nutricionista materno-infantil, eu sempre falo para os pais o perigo que é o uso da televisão, do computador, do tablet na hora da refeição para uma criança. Isso é muito perigoso. Não só pela questão
da criança não aprender a comer, mas o prazer, a emoção que ela tem que aprender, o olfato, o cheiro, o amor que foi preparado naquela comida. Isso faz toda a diferença. Não é só um nutriente, né? É o alimento e o momento em si, né? E o cérebro ele faz isso utilizando centenas de milhões de neurônios intestinais. E os neurotransmissores, os hormônios que estão relacionados, né? E sinais imunológicos, imunoglobulinas que são liberadas e outros sistemas complexos. Então, no entanto, esse axis, né, cérebro-intestino, ele é bidirecional. O intestino utiliza os mesmos sistemas para afetar o cérebro. Por exemplo, o metabolismo do triptofano na nossa alimentação para a metabolização em serotonina ou outros metabólitos com ação totalmente diferente. Então, se o intestino está desregulado, pode gerar uma desregulação na produção na conversão do triptofano à serotonina, tá? O intestino afeta a cognição, o comportamento e o bem-estar emocional. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela expressão enfesado, né? Quando a pessoa tá com a cara ruim, tá assim, chateada. Essa expressão, ela vem muitas vezes disso mesmo. O poder que as fezes do intestino preso, o intestino desregulado, ele tem no nosso humor. Entendeu? E isso é uma expressão antiga, mas que ela é totalmente verdadeira, tá? O intestino ele tem essa capacidade de afetar a cognição, o comportamento, o bem-estar emocional. Inicialmente, pensava-se que condições como ansiedade e depressão causavam a síndrome do intestino irritável ou outros problemas gastrointestinal. No entanto, há evidências de que o oposto também pode ser verdadeiro. Então, as duas coisas podem acontecer. O bem-estar mental diminui na presença de um distúrbio gastrointestinal. Então, mais uma vez, voltando a essa questão de tá? Mão de duas, vai e volta, né? Até o momento, nós temos viés de metodologia, né? Qualidade moderada de evidência. Então, nós precisamos avançar os estudos bem desenhados que, considerem as diferenças em composição do microbioma ao longo da vida, né? Como que esse microbioma ele muda, quais são as exposições ao longo da vida que geram essa alteração, né? O que é melhor, o que é pior. Explorar combinações de probióticos que podem ser utilizados, levar em conta a variação interindividual, considerar os diferentes fatores intervenientes e as idades que estão relacionadas. Essas são as principais limitações dos estudos que eu li, né, e que os próprios autores falam, mas é porque é uma dificuldade da vida, que é muito difícil de controlar isso tudo, né? Aí, outra questão que o nutriente que é estudada é a L-carnitina, né, que é um composto sintetizado no fígado, rins e cérebro, a partir dos aminoácidos lisina e miosina. Metionina. Não vou falar muito dela, porque é muito difícil a gente ter uma deficiência de L-carnitina. Acontece mais em idosos, em casos de depressão grave, ou um praticante de exercício muito vigoroso, mas é muito raro, tá? Quando existe essa depressão, pode estar relacionado a atividade de fatores neutrofóbicos e moldura a neurotransmissão, serotonética, vai melhorar a função neurológica. Alguns estudos estão bem focados em relação à senescência do idoso, né, com perda de memória, mas se sabe que ela tem um efeito neuroprotetor. Já é reconhecida, né, relacionada à depressão em idosos. O grau da sua deficiência vai refletir a gravidade, tá bom? Por essa razão, a suplementação de L-carnitina tem um efeito positivo no tratamento da depressão, principalmente em idosos e muitas vezes em idosos institucionalizados. Difícil, né? Idosos que ficam em casas, em asilos, né, separados, né, em hospital também. E agora está crescendo muito estudos que estão avaliando a utilização da L-carnitina como fármaco para o tratamento da depressão.
Vitamina D, a exposição solar mais as fontes alimentares, né, são eficazes. E aí nós temos o ergocalciferol D3, colecalciferol D3, D2, o ergocalciferol e colecalciferol D3. Né, o D2 em fontes vegetais e D3 produtos animais, principalmente leites e derivados. Mesmo assim, nessa conversão, né, que nós temos, o nosso organismo tem a capacidade, há uma dificuldade em atingir a quantidade necessária. E a suplementação é especialmente recomendada em casos de depressão sazonal. E a recomendação ela vai variar de 800 a 2.000 unidades, né, por dia. E realmente, quando a gente sai do Brasil, que a gente tem o sol o tempo inteiro ali na nossa pele, a gente percebe a diferença. Se você fizer uma dosagem de vitamina D antes e depois, quando você fica um mês fora com a exposição solar, é uma alteração muito importante. E os países frios, eles têm maior índice de depressão. E existem vários outros fatores, mas um dos fatores está relacionado à deficiência de vitamina D. Então, a recomendação, ela é essa suplementação diária de 2.000 UI em países de inverno rigoroso. Então, é necessária essa avaliação sérica, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas funções da vitamina D, que estão relacionadas, associadas à depressão. Reduzir os níveis plasmáticos de cálcio C2+, né, o INO 2+, que são elevados em pacientes deprimidos, que esses pacientes que já têm depressão, mas que têm maior cálcio CO2 livre na corrente sanguínea, eles são pacientes que têm piores sintomas, aumentando as chances do suicídio, tá? Controlar o nível adequado de serotonina, a vitamina D também ajuda nisso, pois ela estimula a expressão do gene da hidroxilase do triptofano 2, né? Que é importante para pegar o triptofano e transformar em serotonina. Ao mesmo tempo, a vitamina D vai ajudar a inibir a expressão do triptofano 1, que não tem essa ação de liberar, de transformar o triptofano em serotonina. Tem uma ação que não é neural, né? O nível apropriado de vitamina D melhora o humor dos pacientes que lutam contra a depressão, que já estão depressivos, né? E também tem a questão da prevenção. Portanto, alimentação adequada, exposição ao sol quando possível e a suplementação podem ser eficazes na prevenção e na melhora dos sintomas de pacientes que já estão com depressão. Okay? Então, isso já é comprovado. Então, só para resumir, vou voltar naquele quadro hoje, eu falei aqui dos principais resultados, né, do que a gente mais encontrou, a relação do intestino, né, intestino, cérebro, bem-estar, atividade física, alimentação, não fumar, evitar a bebida alcoólica. E outra coisa que eu queria falar, eu encontrei um estudo que eu não coloquei aqui, recente, muito atual, publicado esse ano, se não me engano, na JAMA, falando a relação, a preocupação dos médicos em relação ao uso do cigarro eletrônico e aumento de várias doenças. E uma das doenças que estavam relacionadas, uma das causas que estavam relacionadas é o aumento da causa de suicídio entre jovens, que aumentou-se demais o número de adolescentes jovens, né, utilizando o cigarro eletrônico em todo o mundo. E aí, voltando aqui na questão do papel da dieta, tanto uma dieta saudável como o uso de probiótico, que ajuda em várias questões da saúde, né? Na mulher, na criança, no idoso, a vitamina D, que já é bem conhecida, o ácido ômega 3 e a L-carnitina são os nutrientes que estão conhecidamente relacionados à prevenção da nutrição, mas existem alguns estudos que também têm relacionado a questão da quantidade de zinco, da dieta, selênio, que também podem ser protetores. A questão da quantidade de antioxidantes e o consumo também, não voltado apenas para os nutrientes, voltados também para a questão da qualidade da dieta. Por exemplo, uma dieta com 400 gramas no mínimo por dia de frutas, legumes e verduras, que vai garantir
25 gramas ou mais de fibra por dia. Também pode estar relacionado a uma melhora do bem-estar, bem-estar de maneira geral, reduzindo assim as chances da pessoa se sentir depressiva e diminuindo o risco do suicídio. Então, essas são as principais relações que os últimos estudos têm demonstrado em relação à alimentação e à prevenção do suicídio, da depressão, né, melhora do bem-estar do paciente e, obviamente, podendo reduzir, em contrapartida, a longo prazo, né, o risco do suicídio. Queria só deixar essa mensagem aqui, né? Amarelo, né? O mês de setembro. Amar e formar elos. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar o nosso paciente e com amor, formando elo com ele, a gente consegue entender o que está por trás e ajudar, mesmo como nutricionista, que não deveria, né? A gente não está ali para tratar a mente do paciente, a gente vai indicar, a gente vai fazer um tratamento multiprofissional. Mas a partir do momento que a gente forma um elo, a gente consegue, por exemplo, convencer esse paciente de que ele precisa de outros tipos de terapias. E a gente consegue identificar um paciente que está em risco de suicídio. Por exemplo, principalmente para nós nutricionistas que trabalhamos com um público vulnerável como crianças e adolescentes. Eu tive o prazer de trabalhar com adolescentes de baixa renda muitos anos da minha vida. E eles estão nitidamente com maior propensão a desenvolvimento, aparecimento de doenças psiquiátricas de diferentes formas e ao suicídio. Então, é isso, é amar, é formar elo e não usar só a nutrição como uma forma de tratamento, mas como uma nova forma de formar elo e formar um elo e salvar uma vida. Obrigada.